Eu sou a Bia. E eu sou a Elise. E hoje nós estamos com uma convidada mega especial, a Lorena. Oi, gente. E a gente não vai falar de Brandon Sanderson. É um choque. Eu sei que vocês pensaram nisso. A gente vai tentar. Seja bem-vinda, Lorena. Obrigada, gente. Muito feliz de ter você aqui hoje. Obrigada. Bom, fala um pouquinho de você primeiro, pra quem tá assistindo ou pra quem tá ouvindo a gente. Onde você está nas redes sociais, sobre que tipo de livro que você fala. Bom, eu tô principalmente no TikTok e Instagram. Eu falo de suspense, mistério, fantasia, mais alta fantasia. Então, se tá esse público por aí, é comigo. Seu gênero favorito, então, é fantasia? Alta fantasia. Alta fantasia, perfeito. E especificamente. Fantasia, é porque a fantasia agora tem tantos subgêneros que eu falo mais alta fantasia pra poder... Conseguir classificar melhor ali. Uhum. E também direcionar o seu público, né? É, exatamente. E como que você começou a ler? Como que foi sua jornada de leitor, assim? Que livro que te marcou? Conta pra gente. Porque cada um tem uma história muito diferente, né? Chocante, gente, vamos lá. Mas pra começar, acho que toda criança, Brasil, Turma da Mônica. Eu acho com certeza. que todo mundo... Lá, na minha cidade, pelo menos, tinham muitas das revistinhas nos supermercados. Eu não sei se isso também tinha por aqui, que meu pai comprava pra mim as revistinhas. E aí eu levava pra casa, lia, enfim. E depois, a jornada foi crescendo aí. Na adolescência, gente, nossa época, Nicholas Sparks, eu sei. Chocante, eu sei. É meio estranho, mas eu lia muito Nicholas Sparks, romancezinhos. Depois, acho que todo mundo entrou na era Divergente, Jogos Vorazes, né? Essa parte mais distopia. E eu acho que foi lá por 2019 que eu falei, acho que eu tava lendo muita coisa separada e não tava me encontrando, sabe? Eu falo, caramba, onde é? Eu sei que tem alguma coisa pra mim, mas eu não sei o que é. E aí eu dei de cara com o Mistborn. Aí acabou. Brandon Sanderson. Chegou, gente. Não tem pra onde escapar. Não tem pra onde escapar, gente. E aí eu dei de cara com o Mistborn e eu falei, caramba, existe um mundo de fantasia, assim, além do comercial ali, né? E aí foi daí pra frente. Eu comecei mais nas altas fantasias mesmo, que é o que eu mais gosto agora. Dali só pra cima, pra alta fantasia. Inclusive, tem algum livro do Brandon que é o seu favorito? Eu sempre fico, assim, sentimental, eu acho que é Warbreaker. Eu não sei, eu li o Warbreaker e é um mundo tão lindo e construído que eu falei, caramba, esse cara é um gênio. Como que ele conseguiu colocar em 500, 600 páginas um mundo tão rico? Eu tenho, acho que um amor sentimental. Mas o meu preferido mesmo, eu sempre falo que é o Herói das Eras, que é o último da primeira era de Mistborn. Perfeito. Maravilhoso. Inclusive, é muito legal o Warbreaker, porque um dos pontos de vista são dos deuses, que meio que também são personagens e estão inseridos naquele mundo. Então, assim, é uma coisa muito diferente da forma que a gente vê, tipo, os deuses em outros livros, sabe? Você acredita que se você tivesse se deparado com os livros do Brandon quando você era mais nova, você teria gostado ou não? Eu acho que eu posso responder essa pergunta de uma forma assim, eu me deparei, só que eu acho que eu não me apaixonei. Porque o primeiro que eu li dele foi Elantris, mas eu não sabia quem era ele. Eu, tipo assim, eu li, falei, nossa, interessante isso daqui. E foi o primeiro livro que ele escreveu, né? Então eu acho que não estava totalmente desenvolvido no que depois eu fui conhecer. Então, eu não me apaixonei, mas Mistborn foi onde eu me apaixonei. Eu falei, nossa, esse é o mesmo autor daquele. Aí que eu liguei uma coisa com a outra. Mas se fosse lá, a leitora Lorena muito menor, eu acho que eu não gostaria. Não sei. E você, Elise? Qual livro que te marcou ou que iniciou sua jornada como leitora? Ai, gente, Garotas da Rua Beacon. Eu acho que ninguém Você já conhece. mencionou aqui. É, exatamente. É um livro que ninguém conhece, mas eu tinha 10 anos e era um grupo de garotas que viviam numa rua e passam por aventuras. É uma coisa bem pra idade mesmo, bem jovem. Então não foi Turma da Mônica ou não, veio foi antes? Turma da Mônica, mas assim, de começar a ler livro propriamente dito, foi com Garotas da Rua Beacon. Muito bom, maravilha. Eu lembro que meus amigos ficavam zoando na escola porque Beacon parecia bacon e aí, enfim. Mas, Traumas. Traumas. E você? Eu acho que um dos primeiros livros que eu lembro de ler, assim, muito pequena, e eu nem entendi totalmente, foi Nárnia. Um dos primeiros. Eu lembro que eu tava no mercado e eu pedi pra minha mãe comprar. E aí ela não quis aquela capa preta com um leão, sabe? Clássico. E aí, durante a semana, ela comprou na Livraria Nobel, que eu lembro até hoje, porque eu tenho esse livro até hoje. E ele tem a etiquetinha atrás, toda desgastada. E aí ela falou, agora você vai ler. Você quer ler? Agora leia. Quero ver você ler. E aí eu li, demorei muito tempo. Esse Bússola de Ouro. Aquela fase de fantasia bem jovenzinha, assim, middle grade, aquela coisa dos anos 2000, eu passei. Então, Nárnia, Bússola de Ouro, Eragon,
Passei por todas essas histórias. Você também conhece uns livros, assim, que eu nunca ouvi falar na minha vida. Ontem mesmo, respondendo perguntas na Bienal, você começou a trazer alguns títulos que o pessoal mesmo ficava, nossa, você desenterrou esse título. É que eu leio muito há muito tempo. Então, assim, eu lembro de ler compulsivamente desde os meus 12 anos. Então, tem muitas séries que as pessoas nem comentam mais hoje em dia. E eu li, assim, compulsivamente. Então, a maioria das séries antigas, eu provavelmente já li. Tipo, House of Night, já li inteira. Aquela série de 15 livros. Sei lá, Shadow Falls. Ou séries muito, assim, B, que você não conhece. Eu provavelmente já li. Eu leio há muito tempo. Então... Eu sou assim com Nárnia. Qualquer pessoa vira pra mim e fala, você não indica? Nárnia. Mas é tão velho. Nárnia. Vai ler Nárnia, você tem que passar por Nárnia. É o primeiro tijolo da construção da vida de um leitor. Exatamente. Eu já li e reli várias vezes. Você também fez isso já? Depois que sua mãe te obrigou a ler? Claro, claro. Inclusive, eu gosto muito dos livros que ainda não foram adaptados. Que, se Deus quiser, vão ser. Tipo, Sobrinho do Mago, Cadeira de Prata. É o meu preferido. Sobrinho do Mago, né? Maravilhoso. E não tem adaptação. Ainda. Vai ter. Vai ter a série, né? Que vai ser Netflix? Netflix já foi confirmado parte do elenco. A gente falou sobre os livros aqui, então tem uma pergunta que vai ligar muito com a Marvel, quem gosta de Marvel. Se a gente pudesse dividir a nossa vida como leitora em fases, como se fosse fase da Marvel, fase 1, fase 2, fase 3, como que seria? Tipo, qual o nome que você daria pra essa fase, assim? Iniciação, eu acho a primeira, né? Que qualquer coisa que tá na sua mão, você lê. Eu acho que, realmente, os romances... A minha fase foi fase romance. Apesar de, hoje em dia, eu não ser a pessoa mais do romance. Mas foi a fase romance, que eu acho que é a porta de entrada, né? Onde maior divulgação, acho que até hoje, a maior divulgação é romance, né? Que as editoras vendem mais. Então, romance, depois distopias. Eu acho que é a fase... Maze Runner, gente. Maze Runner, Divergente, tudo isso. E a fase também, odeio Divergente, mas eu gosto de Jogos Vorazes. Que tinha isso na nossa época, né? Você não podia gostar de um e do outro, não. Lembra daquela imagem que um monte de gente tatuou? Não é somente um livro. Aí é tipo Jogos Vorazes, Divergente, Harry Potter. Percy Jackson. Também. Dos símbolozinhos. E aí agora eu acho que a fase que eu tô, apesar da alta fantasia, eu gosto muito de King também. Então, Stephen King, pra mim, eu fico entre os dois, dividindo entre dois mundos o que eu leio agora. Porque tem tanto livro pra ler dos dois, né? De alta fantasia, do Brandon e do King, que eu fico, ai meu Deus, o que eu faço agora? Então, acho que eu tô nessa fase. Mistério fantástico. Maravilha. E você, Elise? Eu comecei com livros bem teen, assim, que nem Garotas da Rubi, com... teen não, né? Mas que mais infanto-juvenil, na verdade. Querido de Adotário, Diário de Banana. Eu era bem essa criança que consumia tudo isso. Inclusive, eu achava... Tem um episódio na minha vida que eu acho muito engraçado, eu nunca citei no podcast, porque eu tinha 10, 11 anos lendo livros para pessoas de 10, 11 anos. E eu lembro que tinha uma menina na minha sala que ela falou, nossa, mas pra que ler tanto se você vai ler coisas sem qualidade? Corta pra eu tinha 10, 11 anos. Juro. E aí, depois disso, me pegou no fundo do meu coração. E aí eu senti que eu tinha que evoluir minha leitura. As coisas que a gente faz, né? Não existia internet, mas já existia esse tipo de pessoa. Não é? E aí eu comecei a ler bastante suspense, não sei, suspense, terror, assim. Na minha cabeça era uma coisa mais séria. E aí eu fiquei... Só que aí eu fiquei... Traumas, né, amiga? Hã? Traumas, né? Eu fiquei fixada nisso, assim... Durante muitos anos da minha vida, eu só gostava de consumir terror, suspense, enfim, policial, thriller, todo esse gênero como um todo. E aí eu fui me tornando uma pessoa eclética, porque eu falei, tá, cansou. Eu consumi tanto suspense que chegou no momento que nada me surpreendia. Você já poderia escrever o seu livro de suspense. Exato. Inclusive, na época, eu escrevi uma mera adolescente. Descobrindo aí, ó. Você é muito boa pra descobrir charada de livro de suspense. Realmente, ela pega todos os plots. Todos os plots. Assim, o meu namorado, ele fica até bravo quando a gente vai assistir um filme juntos. Que eu falo, é isso. Ele, putz, podia ter guardado. Mas você também sente um sabor quando você faz isso? Você fala assim, mas você descobriu o final, ficou sem graça. Não, eu descobri. A parte mais legal é você descobrir e falar, eu estava certa. É uma sensação muito boa. Inclusive, eu gosto muito quando eu não tô certa também. No sentido que essa história foi tão boa que ela conseguiu me surpreender. Quer dizer, se o plot for bem construído, né? Se for só aqueles plots que surgem do além, aí, enfim. Mas eu fiquei muito fixada, depois eu fiquei bem eclética. Eu sinto que hoje eu leio um pouco de tudo, tanto que eu não sinto que tem um gênero que me define. Eu gosto de drama familiar, eu gosto de suspense, eu gosto de romance, eu gosto de fantasia, eu gosto de romantasia. E eu vou meio que misturando tudo. Hoje eu sou um grande mix, eu acho que essa é a minha fase da Marvel.
Muito bem, muito bem. E você? Bom, eu comecei com livros muito jovenzinhos, que nem eu falei, assim, tipo, aquelas fantasias bem, realmente jovens. Aí depois eu tive a fase do Percy Jackson, Divergente, Jogos Vorazes. Pra mim é uma fase só, é uma coisa única, né? E aí depois eu tive uma fase obcecada por livros sobrenaturais. Na verdade, até hoje eu gosto muito de livro sobrenatural, né? Então, cara, livro com vampiro, lobisomem, daí entra Shadow Falls, né? Por exemplo, todas essas séries, Irmandade da Daga Negra, que eu adorava. Tá saindo livro tudo. até hoje, sim, né? Então, até hoje eu leio, tá? Inclusive, leio no off. Leio no off, ninguém sabe. Enfim, aí teve essa fase. Depois acho que eu tive a fase romantasia somente. E aí foi quando eu li Trono de Vidro, por exemplo, em 2012, quando saiu, Acotar, quando saiu e tudo mais. Aí, depois, eu passei pra fantasia mais adulta. Inclusive, eu gosto muito disso. De quando nós começamos a conversar, enfim, com mais frequência. E a Bia tentando me trazer pra fantasia, porque na época eu não lia fantasia. Ela só lia fantasia se tivesse romance. Somente. Agora tem um gênero pra você, né? Romantasia, porque antes não existia. Agora eu não quero mais. Agora ela não quer mais. É diferente. Agora eu tô enjoada, não aguento mais. Acho que saturou, né? Eu acho que é por isso que eu também tô fugindo um pouco das romantasias, porque eu fiquei saturada também. Eu falei, meu Deus, mas por favor, desenvolve o mundo. Eu quero saber do mundo. E as relações. É. Eu acho que se perde muito de outras relações quando a relação principal do livro é a mesma que você já leu em um monte de outro lugar. É amor romântico, é isso. Tá, mas... Não precisa eu ser quero uma outras fantasia relações. pra eu ler um romance, entendeu? Aí Eu quero fico... outro tipo de conexão entre os personagens. Eu não ligo se tem um romance... O pessoal acha que eu sou hater do romance. Não é. Eu gosto do romance se ele tá inserido no contexto certo ali. Eu quero saber do mundo e eu quero saber do romance. Eu não quero saber só do romance e o mundo... Ou tá um pra lá. livro em que o romance seja o ponto central. Por exemplo, Guerra, Adorável Guerra, que você falou que Amei. é muito estranho. Muito estranho eu ter gostado. Mas faz Aham. todo sentido, porque pra mim é um romance de guerra isso. Exatamente. Então faz sentido. Mas um livro que é, sei lá, que quer passar a ideia de que é sobre guerra, ou é sobre um plot muito grandioso, e aí tem um romance lá no meio com o Hot, com... Qual livro, Lorena, que você adora? Que você sempre menciona que tem romance com dragão e tal? Quarta-asa. Gente, a Lorena odeia Quarta-asa, é a maior hater desse Sou. livro. Eu acho que, na verdade, eles vendem errado, porque fica, é romantasia, mas tem uma fantasia incrível. Não tem uma fantasia incrível. Tem um livro de 500, 600 páginas, não é? Que é mais ou menos aí um Quarta-asa, que eu tava querendo saber dos dragões. E eu fui saber um pouco dos dragões numa migalha lá no final. Eu falei, gente, eu não aguento mais. Sabe que série que você podia ler pra saber bastante sobre dragões? Você já me convenceu, amiga. Você já me convenceu. Ontem você conseguiu me convencer. Eu vou colocar na minha lista. Eu só acho que merece um rebranding, aquelas capas. Porque tá muito anos 2000 e poucos ainda, né? É verdade. As pessoas ainda leem bastante Eragon? Não. Não. Não, né? Eu acho que a capa também não chama muita atenção. Eu acho que é a mesma questão de Nárnia. E também, sei lá, eu acho que é uma fantasia que constrói outras fantasias, que inspiram outras fantasias. Pra mim, tipo, é um livro muito de base. Então tem vários livros de dragões e tudo mais que se inspiraram em Eragon. Porque eu acho que ele foi um dos autores que mais lidou com esse tema. Ele se foca muito nos livros, tipo, nisso, nessa temática e tudo mais. Então eu acho que acabou inspirando outras séries. Quer dizer que é o melhor livro de dragão? Não. É isso que eu te Mas ele abriu perguntar. porta. Mas ele abriu portas. Não acho que é o melhor livro de dragão que exista. É o meu favorito? É. Mas... Pra mim é. Pra mim é. Mas é mais pela... Sei lá, eu achei muito revolucionário pra época, sabe? Mas qual outra fantasia que tem atualmente que trabalha bastante dragões? Porque eu não conheço. Fireborn. Eu ia falar que a Bia me indicou Fireborn, não é? E Que tem tá na minha várias lista. outras séries de autores, tipo, mais épicos no nível Brandon Sanderson. Já tem no Brasil esse? Não. E a Essa que é a maioria não saiu do dificuldade. Brasil. Eu acho que a maior dificuldade do Brasil, a gente consome muita fantasia, romantasia, e eu acho que agora eu tô sentindo levemente vir alta fantasia, mas não é toda editora que investe nisso. Eu acho que esse que é o maior problema, porque a Leia, finada Leia, né, trouxe, mas parou um monte de série no meio do caminho. Então eu senti foi a morte da alta fantasia pra gente que gostava. E depois agora veio Trama, tá trazendo, não é? Mas a Suma também tá, A Suma tá trazendo muitas investindo fantasias em legais. trazer, mas não são todas as editoras. Eu acho que agora com o boom de romantasia, TikTok, ser uma coisa viral, eles estão focando muito mais nas romantasias do que nas altas fantasias. Eu sinto saudade e vontade de ler. Aí a gente tem que recorrer pro inglês. É porque eu acho que Fantasias com Dragões tem vários tipos, né? Mas Quarta-asa, por exemplo, e Eragon aposta muito nos dragões como seres muito complexos. Então, assim, por exemplo, Eragon, cara, a raça dos dragões é muito complexa. Você entende todo o lore da raça, eles têm toda uma política própria. São seres pensantes, são seres muito inteligentes. A Safira é extremamente inteligente. Eles escolhem quando eles vão nascer. Então, eles no ovo já são
sentientes, eles pensam novo. Então, é uma raça construída mesmo na série. Enquanto, por exemplo, tem outras séries que eles são mais cavalos alados, sei lá. Se a gente pensar, tipo, o Trono de Vidro. Eu vou falar dragão, né? Mas é serpente alada, que acaba... A gente sabe que acaba sendo bem parecido. A serpente alada da Manon, qual é o nome? Esqueci o nome dele. Abraxos. O Abraxos, ele é um personagem super simples. Ele não tem nenhum desenvolvimento. Ele é assim, ele gosta de tirar flor. E é isso. Ele é tipo um cavalo, ele é um pet quase, né? É diferente, pet. Fireborn é uma mistura dos dois, mas foca muito na política. Então, as séries trabalham de formas diferentes. Se você quer ler dragão mesmo... Você tem que investir muito na relação do cavaleiro com o dragão. E aí, tipo, um livro de fantasia não tem como fazer isso. Eu acho... Porque você vai perder muito tempo falando do romance. Que a Rebecca Yarros? A autora, ela se inspirou, né? em Eragon, inclusive. Tem muita coisa que é igual a Eragon. Mas ela conseguiu ter uma visão muito boa no mercado, que é justamente essa falta de livros de dragão, ainda mais frente ao mercado de fantasia. Você citou até se panfletaram errado, eu acho que talvez. Inclusive, relembrando o nosso episódio, que existe panfletagem errada. Existe. Mas eu acho que é exatamente isso. É uma romantasia focada no casal com elementos de dragão para um nicho que tava em falta. E ao mesmo tempo que se você focar muito nisso, é um nicho que quer dragão... But not really, assim, calma, não é tanto assim. A gente quer, mas a gente quer aquela coisa pra você aproveitar e tudo mais, aquela coisa mais superficial. Então, a gente quer que esteja lá. Mas se você aprofundar demais, pô, aí fica chato, ninguém quer saber sobre isso. É, uma galera que não quero. Mas eu acho que é pra conquistar mais o público que não tá focado tanto no universo ou no desenvolvimento das regras, enfim. É mais sobre os personagens, a experiência deles e principalmente o romance. Eu acho que essa é a forma... melhor para as pessoas lerem Quarta Asa no sentido de não criarem outras expectativas, assim, senão realmente pode vir uma frustração. Eu estou com expectativas, na verdade, pro próximo livro de George Martin, que eu creio que vai vir, para ele desenvolver mais as questões dos dragões também. Não sei como é em Game of Thrones a fundo. Não é tão bem desenvolvido assim. É desenvolvido, mas não tanto. E ele fala que ele vai focar mais na mitologia dos dragões nos próximos. Então, fico ansiosa pra isso, porque eu quero saber. Porque em Guerra dos Tronos a gente só tem os 3 da Daenerys, né? Então, a gente sabe pouco e ela sabe pouco, porque ela veio depois de toda a geração que foi embora, né? Então, eu fico torcendo pra vir uma parte de dragão realmente bastante pesada em cima, sabe? Pra pegar esse mundo, eu quero abraçar ele, saber o que aconteceu, por que sobraram poucos, enfim. Amiga, leia Eragon. Eu vou ler. Tô desesperada, não se lê Eragon. Você vai adorar o mundo, a construção, tudo. Eu ia falar compromisso público do livro de House of the Dragon. Não sei se você chegou. Li. Gostou? Gostei. Bastante. Ele é bem diferente de qualquer coisa que o Martin já tinha escrito, né? Mas gostei bastante. Ele, na verdade, é como se fosse um relato, um livro histórico mesmo lá dentro, né? Então ele é enfadonho, mas ele é bom. É escrito por um Maester, certo? É, exatamente. E teve o novo agora, né? Que é como se fosse realmente os registros. É diferente. É a mesma história. Não, mas tem tanto o antigo, que era tanto da... Enfim... do que seria o povo falando também, mas teve o novo que porque o outro era tratado muito com fofoca, um pouco. Pelo menos eu entendo dessa forma. E esse é de fato o que aconteceu. Não, é um livro só, não é não? Não, o novo que eles lançaram em capa dura. É a mesma história. Eu acho que é o mesmo livro. É uma versão nova. Não é uma versão nova. É contado de forma diferente. Você fala o livro ilustrado que eles lançaram agora, a Suma? Isso. Na verdade, ele é uma adaptação do livro Fogo e Sangue. Eu sei. E ele só é, na verdade, uma leve adaptação. Eles colocam... Na verdade, é tudo fofoca. É tudo fofoca. Mas é tudo fofoca. A forma que esse é contado, pelo menos pelo que eu vi a galera também divulgando desse livro, do que eu consumi um pouco, acaba sendo um pouco diferente a forma de contar, assim. É justamente como se aquele fosse o registro real oficial do que aconteceu. Eu tenho esse livro, eu tenho que olhar isso, porque pelo menos na parte da Casa do Dragão, eu sei que tem 3 pontos de vista. Eu não vou saber agora, mas tem o Lobo da Corte, enfim, cada um conta de uma coisa. E eu acho que a série até tomou a liberdade de escolher qual desses eles iam escolher para poder adaptar. Mas eu tenho que olhar isso, não me recordo se é uma coisa fechadinha. Será que o livro ilustrado não pode ter sido feito pra, sei lá, ser direcionado à galera que assiste a série? E que quer uma coisa mais... Não sei. Acho que não. Ele conta a história certa? do livro mesmo. Não, ele conta a história do livro mesmo. Porque ele tem muito mais imagens. Acho que são 180 imagens de ilustradores diferentes. Muito linda, inclusive. É maravilhoso. Eu acho que eles só resumem um pouco o texto.
Isso é o que eu acho que é. Mas é maravilhoso, é uma coisa bem... É muito lindo. É uma das coisas mais lindas que eu tenho na minha estante. Eu nunca li nem Casa do Dragão e nem Game of Thrones, mas eu tenho muita vontade. Olha, você vai ter que fazer compromisso público, igual eu de ler com Game of Eragon. Thrones. Amiga, mas Game of Thrones é uma série que não acabou ainda, é enorme. Eragon é 4 livros pequenos. Mas essa é uma das que boa. eu falo que vale a pena. Por mais que ele não tenha acabado, eu fico com raiva dele, mas o cara sabe escrever. Ele sabe escrever. Você ficou frustrada com o final da série? Da Televisão. Quem não ficou, Quem né? não ficou, até os Aquilo atores ficaram frustrados. Nem eles queriam filmar, quanto mais eu assisti. Mas fiquei, com certeza. Você começou a ficar frustrada a partir de qual temporada? Nossa, na época, eu vi tudo junto, porque eu já tinha lido os livros, então eu não tenho muito na minha cabeça. Mas não foi acompanhando ao longo dos anos, assim? Não, eu não fui. Eu li todos os livros primeiro e depois eu fui pra série pra ver, vamos ver o que tá de diferente aqui. E realmente, quando dá pra ver que a base, quando eles tiraram os livros, parece que a base fica acabou, muito perceptível, acabou, né? Acabou. E o Martin, não sei se você viu também, teve maior treta que ele postou no blog dele esses dias e ele deletou, falando de Casa do Dragão. Também. Não vi isso. Do efeito borboleta. Você viu isso? Eu vi. Que ele falou que ele criticou bastante a isso série. eu acho que aconteceu também em Game of Thrones, na época. Porque ele criticou muito a série, ele apagou, mas provavelmente ele postou, tipo assim, vou tirar só pra não ficar Mas as pessoas vão ver e vai estar na internet. A gente fazendo comentários na internet é exatamente assim, né? Exato. E ele fala do efeito borboleta, né? O que ele criticou em Casa do Dragão foi que a Helena e, meu Deus, o Aegon... eles têm 3 filhos e na série eles decidiram fazer só 2. Só que esse terceiro é muito importante. E aí ele falou, porque... Aí ele foi delimitando, tipo, esse é importante porque isso acontece por conta dele. Se você tira ele, como que você vai fazer isso tudo aqui acontecer? E aí eu acho que isso também aconteceu em Guerra dos Tronos, porque tiraram alguns personagens que eu fiquei simplesmente assim, como que você vai finalizar isso daqui se você tirou esse personagem? Ele é super importante pra cá. E aí eu acho que isso que me deixou... Eu tenho uma coisa com adaptações. Eu acho que eu não... Vem a questão da adaptação, é o que eu ia pensar. Mas já, novamente, George Martin. Os produtores querem pegar as coisas pra ele, basear numa coisa ali que eles acham que é o certo e falar, não, adaptação é adaptação. E o livro é o livro. E falam isso com orgulho, né? Só que ele mesmo falando, eu não acho isso uma coisa a se orgulhar, porque você pegou o trabalho de se baseou, mudou e ainda fala assim, não, mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Eu acho que isso eu vi que ele falando, é meu, mas no final não é seu. Não é. Você pegou a história de recontou ali, fez sua fanfic, é verdade. Publicou e tá falando, não, mas tá tudo certo. Então eu tenho coisas com adaptações também, concordo com o George Martin. Mas sendo advogada do diabo, isso não é uma adaptação? Adaptar as coisas. Depende, é o que eu falo, tem que manter a essência e tem que contar essa história de uma forma digna. Mas quem define o que é a essência? O que é a essência da história? O próprio autor da história e os próprios leitores. Se uma grande quantidade de leitores de Game of Thrones conseguiu sentir imediatamente quando começou a mudar o rumo dos livros, eu acho que a gente consegue ter essa percepção. Eu não acho nem que é questão de adaptação, eu acho que é porque eles não tinham material de base também. Também. Ficou muito claro mas... quando saiu a substância da série, assim, a base, sabe? Ficou uma coisa completamente vazia. Mas eles tiraram o arco, por exemplo, da Catelyn e do arco da Arya, pra mim, que são os arcos mais lindos. Eles juntaram, tipo, em um só e falaram, vai, faz isso daqui. Enquanto eles tinham essa base. Eles poderiam ter pegado, a gente não tem história até lá, mas vamos colocar esses personagens aqui pra ir junto. Não foi. Eu não sei, eu acho que, assim, a gente meros mortais falando em questão de produções caríssimas, né, mas... Enfim. É a mesma discussão que tá acontecendo agora no fandom de Senhor dos Anéis, com Anéis do Poder. É uma discussão muito complexa. A Elise ficou chocada quando eu comentei com ela que... Ela falou, eu queria muito ler Silmarillion, né, amiga, pra entender a série. Eu falei isso com você também. Mas a série não é baseada no Silmarillion. A série é baseada nos apêndices de Senhor dos Anéis, porque eles não têm os direitos autorais do Silmarillion. Porque toda a família do Tolkien, os descendentes, são completamente contra as adaptações que foram feitas pros livros do Tolkien. Inclusive os filmes, eles abominam os filmes de Senhor dos Anéis. Inclusive podemos, né, falar muito sobre isso. Os motivos, tudo mais. E eles não quiseram vender o Silmarillion de jeito nenhum. Eles seguram, assim, eles não querem vender. Porque eles têm, com certeza, medo, né, de destruírem, exato, a história, que é onde tem a maior parte da história da Terra-média, é Silmarillion. Assim, resumido, né? Chama resumido, todos os livros, mas ali é bem resumido. Então, eles não venderam. Então, tudo que tem na série é dos apêndices de Senhor dos Anéis. Assim, eles têm que tirar leite de pedra pra fazer as coisas, pra mostrar, mas não mostrar. Eles não podem falar certos nomes, eles não podem deixar óbvio que tal personagem é tal personagem. A gente tem que entender o que é.
E eu acho que a gente pode concluir que dessa vez a gente não falou de Brandon, Não, isso. mas falamos de outros autores. Não tem como. Não, a gente sempre volta pra fantasia. Sabe todos os caminhos levam a Roma? Todos os caminhos levam a fantasia, que é impossível. Tolkien, Martin e Brandon. É isso. Lorena, muito obrigada por ter vindo. Foi um prazer enorme receber você aqui. Espero que você tenha gostado. Obrigada, meninas. Adorei. E a gente, com certeza, tem tema para outros episódios. Sim, siga a Lorena nas redes sociais. Qual que é a sua arroba, Lorena? @Lorena Simili. Em todos os lugares? Todos os lugares. Isso aí. E comenta aqui embaixo o que vocês acham de Casa do Dragão, de Anéis do Poder, de Eragon, todos os livros Brandon que a gente falou. Sanderson. É isso, gente. Desculpa, produção, a gente sempre fala de Brandon Sanderson, né? Então a gente te encontra no próximo episódio. Um beijo e até mais. Tchau!